dá para mudar o mundo a partir de políticas econômicas, mas mudar realmente, sair, por exemplo, vencer esses engessamentos de Banco Central autônomo, de teto de gastos? Qual é o caminho? Então, o caminho, ele é, na minha avaliação, um caminho de mobilização da sociedade, de ação social. O Celso Furtado, que é um economista que eu gosto muito, no fim da vida, requalificou o que ele conceituava como desenvolvimento econômico. No primeiro momento era desenvolvimento é a mudança da estrutura produtiva que passa de setores mais atrasados para setores mais modernos. E no fim da vida, não. O desenvolvimento econômico é mudança qualitativa. E essa mudança qualitativa envolve sociedade organizada, envolve o povo brasileiro tomando nas suas mãos o seu próprio destino e interferindo sobre os rumos da política, das decisões políticas. E o livro ele tem essa perspectiva. Eu quero contribuir para que as pessoas entendam economia e participem do debate público sobre economia. Eu acho que a economia é algo muito importante para ficar na mão dos economistas, tem que ser democratizada, socializada, mas a compreensão de mudar o mundo é utilizar esse arsenal de categorias para fazer o debate com a sociedade de que economia é economia política e que as decisões políticas, portanto, são decisões da sociedade. Não é um livro que vai te ensinar a melhor técnica para você aplicar no Banco Central para que ele seja o mais distribuidor de renda possível, né? É compreender que toda decisão ela é uma decisão que está permeada por interesses políticos e que a sociedade, os trabalhadores no Brasil deveriam estar interessados no fato desses interesses serem interesses análogos aos seus interesses como classe. Então, e aí, para finalizar, tem uma coisa que eu gosto muito, que é um conceito do Florestan Fernandes, que ele chamava de revolução dentro e fora da ordem. E aí, uma vez eu estava lendo ele, e aí eu pensava assim, o Florestan Fernandes talvez seja meio conservador, que história é essa de revolução dentro da ordem? Isso não existe. E aí, lendo o Florestan Fernandes, eu fui entender que a revolução dentro da ordem, ou seja, aquilo que cabe no capitalismo, reforma agrária, reforma tributária justa, essas medidas, Reformas. reformas estruturais cabem no As capitalismo. reformas de base que o Jango queria. Exato, isso cabe, né? Vários países capitalistas já Vários fizeram países reforma capitalistas agrária. já fizeram. Só que no Brasil não cabe. Não cabe pela estrutura do capitalismo dependente, do poder que tem a concentração de terra, da forma como foi construída a elite brasileira que não tolera nem um pouquinho de redução das desigualdades. Então, a luta por essas reformas que são dentro da ordem, na medida em que elas não cabem no capitalismo dependente, elas se tornam, quando recheadas de povo organizado e de gente disposta, elas se tornam ingredientes para uma revolução fora da ordem. Porque o contra-ordem, porque você não faz uma manifestação, por exemplo, pelo socialismo. Tem organizações que até acham que é possível. Eu nem falo muito nessa expressão. Mas você constrói, por exemplo, condições de fazer uma crítica radical do capitalismo, não porque você entendeu ele e acha que o socialismo é melhor, mas porque você faz reivindicações dentro do capitalismo e é a própria faceta do capitalismo que demonstra a impossibilidade de concretização daquilo que aparentemente é possível. E aí essa pedagogia da própria ação política vai demonstrando os limites de um sistema que está permeado, principalmente no caso dos países subdesenvolvidos, né, pela dependência, pelo poder do imperialismo e da dinâmica internacional, há uma avaliação coletiva de que só a mudança de sistema é capaz de resolver. Então, acho que os nossos problemas, assim, o sonho de uma nação próspera, solidária, igualitária, feliz que eu tenho de Brasil, não se dá dentro do capitalismo. Mas isso não quer dizer que a luta por uma reforma no campo econômico, que seja uma reforma no campo fiscal, não seja muito importante, inclusive para debater questões como desigualdade ou para criar condições de acúmulo de força política organizada e disposta a também trilhar ou partilhar esse sonho de uma mudança mais estrutural. Então, não se separa muito aquilo, que é aquilo mais radical daquilo que é mais pontual de ação política, porque elas também são parte, ingredientes de um caldo que, em última instância, pode ser um caldo com potencial transformador.